Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Tranquilo, professor Gilmar na área. E o tema desse vídeo é verossimilhança e narrativa fantástica. Aquelas narrativas que nos tiram do nosso mundo e nos levam para outros lugares para viver aventuras inimagináveis. Mas você conhece pessoas que, ao lerem esse tipo de história ou ao assistirem esse tipo de narrativa, de história, costuma comentar: nossa, que mentira! Ou isso é impossível. Pois é, eu conheço pessoas assim também. E parece que elas têm uma dificuldade em entender esse tipo de narrativa, né? De reconhecer esses reinos encantados, de entrar nesse mundo de faz de conta das criaturas que ganharam vida, né? Por exemplo, como a boneca Emília ou o Visconde de Sabugosa, que é um sabugo de milho que ganhou vida e virou um cientista. Porque não cabe dizer se uma obra de ficção narra acontecimentos verdadeiros ou falsos, porque aí estaríamos falando de mentira. E a mentira o que é? É a intenção de enganar, induzir ao erro. Dá para dizer que Monteiro Lobato tentou enganar seus leitores? Não dá. Dá para dizer que Lewis Carroll, quando criou os seres mágicos, seres fantásticos dentro de Alice no País das Maravilhas, tentou enganar seus leitores? Não dá. O que dá para dizer é que eles fizeram uso da imaginação e criaram histórias fantásticas, histórias que puderam prender os leitores, né? E uma boa história é aquela história que faz com que o leitor, seja ele adulto, criança, entre num jogo de faz de conta. E esse jogo de faz de conta vai fazer com que esse leitor sinta medo, sinta angústia, sinta euforia, ou seja, entre na história. E isso só é possível através da verossimilhança. E o que é isso? É a semelhança à verdade, ou seja, não é verdade, mas é semelhante, mas também não é mentira. E há dois tipos: a verossimilhança interna, que é aquela coesão entre os elementos da narrativa. Isso daí é uma convenção literária, ou seja, é verdade dentro da história. Aquilo acontece dentro da história apenas. E a verossimilhança externa, ou seja, a semelhança entre o mundo ficcional e o mundo real, porque mesmo dentro do mundo ficcional há elementos que caberiam no mundo real. Agora vejamos o seguinte exemplo. Imagine o lobo mau. Se pegarmos a fala do lobo mau, no mundo real, isso daí não cabe. Por quê? Lobos não falam na vida real, certo? Então, existe verossimilhança externa? Não, existe inverossimilhança externa. Tudo bem? Agora, nos contos de fada, essa fala do lobo é possível, por isso existe a verossimilhança interna. Ou seja, é impossível um lobo falar na vida real, mas é muito bem possível o lobo falar nos contos de fada. Tudo bem? Tranquilinho, né? E é isso que constitui, então, uma narrativa fantástica. É essa possibilidade desses seres mágicos ganharem vida dentro dessas histórias e parecerem verdade dentro dessas histórias. Vamos ver o exemplo de Alice no País das Maravilhas. Aquela garota que sentou à beira de um riacho próximo de sua casa para descansar e, de repente, ela vê um coelho vestindo colete e usando relógio. Existe verossimilhança externa? Não existe. Mas existe verossimilhança interna à obra, ou seja, dentro da obra isso é possível. Também há o gato de Cheshire, aquele gato que pode ficar invisível e que fala e que é irônico. Existe verossimilhança externa? Não, mas existe verossimilhança interna à obra, certo? Também, durante a sua aventura nesse mundo maravilhoso, a Alice joga croquet com a rainha de copas, certo? E o taco que eles usam são flamingos. Olha que coisa maluca! Existe verossimilhança externa? Não. Mas o que é bacana das obras, das narrativas fantásticas, é que além de entreter, divertir, elas também ensinam muita coisa. Elas ensinam o que é certo
e o que é errado, elas ensinam bons costumes. Por exemplo, há aí uma crítica ao autoritarismo da Rainha de Copas. E também faz o uso da ironia, porque, por exemplo, o símbolo da Rainha de Copas é o coração. E o coração simboliza algo bom, a bondade, o amor. E não é nada do que a Rainha de Copas é. Muito pelo contrário, por isso a ironia. Também há a crítica aí ao rei, a atitude do rei, ou a falta de atitude dele, na verdade, porque ele nada faz diante dos mandos e desmandos da Rainha de Copas, certo? E tudo isso é possível porque nós acreditamos por conta da verossimilhança, ou seja, aquele poder que a história tem de nos convencer e de fazer com que aquilo que lemos é verdade naquele instante de leitura. Tudo bem? Bacana, não é? Então, se você gostou desse vídeo, curta aí, se inscreva, compartilhe e nós nos veremos na próxima. Até! Bye, bye!